Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Prazer muito grande estar conhecendo muitas pessoas que fazem parte daquele mesmo núcleo, daquele mesmo filosofia, e isso para mim tem sido muito importante. Talvez para mim tenha sido uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho visto aqui os palestrantes, um mais bem preparado que o outro, aí chega aqui, currículo é assim, eu nem sei se eu posso dizer que eu tenho currículo para primeiro de conversa. Não, mas não tenho nada o que falar também. Eu sou geração 2000, tem alguém aqui do ano 2000, depois de 2000? Eu tenho 19 anos, eu já sou pai, mas eu tenho 19 anos, então... Eu mostrei o RG, eu precisei mostrar o RG, depois falou que era falso, mas tá bom. E então, eu, na verdade, sou aluno da área das ciências agrárias, a área que eu vou representar aqui. Vou falar um pouco para vocês sobre o que é um principal conceito do agro, e nisso incluir aquilo que nós encontramos no agro na perspectiva do design inteligente. E também o colega que falou sobre o ambientalismo, né, trouxe também alguns aspectos que também aborda. Eu vou falar para vocês que o agro, a ciência agrária é a melhor ciência que pode existir. Desculpa vocês químicos, físicos, biólogos, o que mais aí? Os astrólogos. Astrólogos. Mas, assim, a ciência agrária, ela aborda, ela domina as áreas da física, ela domina as áreas da química, ela precisa dominar a área da meteorologia. Então, a ciência agrária, ela é uma ciência muito bonita, e eu defendo meu peixe que é a melhor ciência que pode existir. Concorda? Eu falo que a ciência agrária domina, não que eu domino. Então, cuidado na interpretação que isso vai dar. Então, ó, o DI é o espectro do agro. A detecção de inteligência no agro. Pode passar. Cadê o... O agro, o conceito geral do agro. O que é o agro? O agro é a abreviação da palavra agricultura. E é um conjunto de técnicas desenvolvidas por homem, né, foram desenvolvidas pelo homem, seja lá se você que está assistindo online crê, tem convicções no DI ou tem convicções naturalistas, que seja. O agro vai estar inserido dentro do conceito da antropologia de qualquer espécie de raciocínio que você pode ter, desde do processo evolutivo, desde daqueles que defendem o DI. Por quê? Porque o homem desenvolve manejo, formas de administrar recursos naturais, tendo em vista o que? A obtenção do seu próprio sustento. E por isso o agro ele participa da sociedade como um setor primário de uma sociedade, seja ela em todos os seus aspectos. Por quê? Porque o agro, além dele garantir o sustento, ele produz a matéria-prima. Ele produz a matéria-prima da indústria, a matéria-prima em vários aspectos. Então, assim, não é só o sustento, não é só o arroz e o feijão que você come. Né? O agro está inserido também, principalmente se eu pego o papel que nós estamos aqui. O agro é papel, o papel é agro. Né? Primeiro, queria interagir um pouco com vocês. Da imagem que você está vendo, vocês poderiam classificar para mim o que é agro aí e o que não é? Olhando assim, o que é de origem da agricultura e o que não é? Tudo é agro, certo? Ali não é óleo, ali é molho shoyu. É molho shoyu, é soja, né? Então, a soja nós...
A pipoca veio do milho, então é evidente que é água. O ovo né, que da galinha, né, avicultura e tudo mais. E daí? Aqui, o que é água? Todos são água. Todos são água. Vamos lá. O pneu ele é o quê? Oriundo do látex. Não, látex é agro. O pincel, as madames aí, o pincel de maquiagem. Você sabe de que ele é feito? Vocês sabiam de que ele é feito ou não? Pelo de animal. Ele é feito de pelo de boi, pelo de agro. Isso veio do agro. Alguns produtos são de origem sintética, sim, mas na grande maioria, e os tradicionais eram feitos nas formas mais anteriores, agora estão adotando muitas novas tecnologias. Cosméticos, a grande maioria de cosméticos usa produtos do agro, sola de sapato, látex, né, a goma de mascar. Existe um corante, os principais corantes naturais, principalmente a cochonilha, já ouviu falar da cochonilha? A cochonilha é um corante natural. E alguns também, corantes da beterraba e tudo mais, usam na indústria alimentícia. Muito forte também na indústria alimentícia. E há também de se falar lá na Exalc, na universidade, lá em Piracicaba, na USP, eles estão desenvolvendo, o pessoal de ciências de alimentos desenvolve coisas bastante interessantes, e é interessante que eles fazem chocolate. Já ouviu falar isso? Fazendo chocolate com semente da jaca. E o negócio parece chocolate. Né? Então, assim, você vai vendo que muitas coisas são interessantes e tudo mais. Vamos passar, que o tempo está... Então, aqui, estou voltando. Então, para começar a falar do agro, eu vou abordar hoje bastante sobre botânica. Por quê? Porque, na verdade, a área principal do agro é o cultivar, né? Então, hoje nós vamos abordar um pouco de botânica. Todos sabem o que é uma semente, né? Nós comemos e alimentamos do que a semente produz, e não só isso, mas falaram ontem aí do fast food, do design inteligente, né? Que você vai lá, pega seu fruto e come e se alimenta. Mas para esse processo, eu queria comentar um pouco do que levou e o que desencadeou para você conseguir obter, chegar lá na natureza, encontrar a forma ideal, aquilo que você vai extrair, porque o homem, na grande parte, ele produz modificações, mas ele pegou na sua forma original. E se ele encontrou na sua forma original e está manipulando da sua forma para o seu uso próprio, essa forma original existe um processo. E esse processo é que aqui nós estamos discutindo. Acaso ou design? Né? São processos que, na verdade, interligados um com o outro, fatores de várias variáveis, é um conjunto de variáveis que nós precisamos atentar para ver e entender o que nós aqui estamos dizendo, o que nós estamos aqui discutindo nesse congresso. Então, o que é a semente? A semente, ela é o óvulo fecundado, né? E nela contém o quê? O embrião. A semente não é um embrião, ela contém o embrião. Ela tem quando nós vamos ver ali, ó, aquele... Onde que tem o laserzinho aqui? Aqui, ó. Essa parte aqui, o endosperma, que reveste o embrião, que é o germe, o que o endosperma é? Ele nada mais é do que a reserva energética para esse embrião. Olha que interessante. A semente, além dela possuir embrião, que é importante para a propagação, para a reprodução, ela ainda contém o quê? A reserva energética. Legal? E o coco, além dele possuir a reserva energética, que é a castanha, ele possui a reserva de líquido. E você vai lá e fura ele e toma a reserva dele. A pessoa que mal que você é? Você roubou o processo ou a evolução demorou o quê? Milhões e milhões de anos para fazer, ou o DI fez e você foi lá e furou o processo. Então aqui nós vemos essa reserva energética aqui rica em amido, né? Aqui nós vemos os dois polos do embrião, né? Esse polo aqui vai originar depois a plântula, e aqui é o sistema radicular. Sabe o que é o sistema radicular? As raízes, né?
Ó, e a semente, o embrião, por exemplo, o embrião dos animais, de outros organismos, ele serve para ser desenvolvido. Só que a semente ela é diferente. Ela possui uma dormência. E essa dormência ela é interessante porque ela é necessária para você depois ter outras finalidades, né? Então, por isso que a semente, você guarda o arroz está lá, ele não vai germinar, porque ele está dormente. Né? Você vai lá, compra o feijão ele não vai germinar ali, porque ele está dormente. Né? E depois você, quem aqui, as donas de casa que gostam de fazer planta, compra sementes e tudo mais, jardinagem em casa, compra a sementinha, coloca a sementinha e depois que ela vai germinar. Mas ela ficou lá na prateleira lá da loja 2, 3 semanas e não germinou. Que negócio inculcado é esse, né? Mas vamos lá. O que é a dormência? Ela é uma condição morfológica ou fisiológica da semente, restritiva da sua germinação, mesmo em presença de condições de ambiente favoráveis para que esta ocorra. O que isso pode acontecer? Qual que é o fator mais interessante? Que ele é? Maximiza a sobrevivência da plântula. Ou seja, esse negocinho aqui, ó, ele vai garantir, ó, que ele demore muito mais para se desfazer, para perder a sua funcionalidade. E o que acontece? Com isso, nós temos ali um negócio inerte, não está funcionando, não está crescendo, mas eu tenho a matéria-prima. Isso vai fazer com que haja muito que favorece a dispersão. E aí eu acho uma coisa interessante. Eu acho que isso é uma pedra no sapato dos naturalistas. Porque nós vemos interações na fauna e na flora. E são interações muito interligadas, que uma dependendo da outra, se esses fatores, nós só podemos dizer que a melhor finalidade é dizer que esses dois organismos tão distintos. Você pega, por exemplo, o que é que eu pus ali? Um pássaro. Eu peguei a imagem de um pássaro comendo um fruto. Não sei que pássaro é esse. Né? Mas, enfim, o pássaro está comendo fruto. Ele pegou esse fruto, levou ali no fruto tinha semente, ele levou a 2 km de distância do lugar original, e essa semente desse organismo, da árvore, foi propagada por esse pássaro. Isso garantiu a continuidade dessa espécie. Daí é interessante porque entra um negócio. A ave e a planta evoluíram juntos ou de formas distintas? De formas distintas. Né? E uma dependendo da outra. Já parou para pensar? 90% das espécies vegetais dependem. Aqui existe 4 tipos de propagação da semente. Que é a zoocaria, que é o quê? Realizada pelos animais. A anemocaria, que é pelo vento. Né? E a autocaria, que a planta se autodispersa. Né? O fruto está lá. Lá em casa eu tenho um pé de nespera. Né? Quando dá a época da nespera, ela carrega, e daí a nespera, os frutos se amadurecem, logo ele cai. Daqui a 1 mês, 2 meses, está cheio de mudinha de nespera. Né? Então é isso aqui, a própria planta ela desfaz. E a barocária, que é o uso da ação gravitacional. Enfim, a zooracária, ela é responsável por 90% da propagação das espécies vegetais hoje já conhecidas. Você já parou para pensar, de toda a flora que nós temos, 90% dela ela é mantida por conta dos animais? E aí, quando nós levamos isso ao pé da letra, lá do original, lá atrás, sendo que os dois levaram mecanismos distintos e tempos diferentes para se evoluírem, é uma pedra ou não é? No sapato dos evolucionistas. É melhor eu dizer aqui, foi feito junto. Eu só estou dizendo que é a melhor inferência, não estou dizendo para você pensar. É uma questão de lógica. Eu não estou dizendo que é uma questão de opinião, é uma questão de lógica. Né? Os meninos aqui de 8, 10 anos vão dizer, é mais fácil acreditar nisso. Não é nem questão de acreditar, é ter senso. Né? A dispersão. Você conhece essa planta aqui? Opa. Conhece essa planta aqui?
O dente de leão. Olha que fantástico que é o dente de leão. Ele tem uma plumagem em volta da semente que cresce, emerge da semente, e essa plumagem existe. O dente de leão é uma planta muito legal, ela tem várias propriedades, até medicinais, e ela é uma planta muito rica em vários aminoácidos e tudo mais. E é interessante que ela virou uma erva daninha. Por que ela virou uma erva daninha? Isso aqui possui cerca de 300 a 400 sementes. Agora você imagina, 300, 400 sementes num aglomerado, um ventinho que dá, as crianças sopram, 400 embriões foram lançados, que na condição favorável eles vão nascer, por isso vira uma praga. Mas olha só, olha isso aqui, olha que fantástico é isso aqui. Olha o design disso aqui, gente. Tudo isso aqui para garantir a sobrevivência desse organismo. Ele teve que se adaptar, evoluir a isso. Essa aqui, quem aqui gosta de peão? Peão já está acabando a época, né? Pessoal do sul, gosta do peão, né? O peão ele existe por conta da gralha azul. A gralha azul ela propaga e sem contar que existe algumas espécies, eu agora não vou poder citar com profundidade, mas se você quiser pesquisar, depois você pesquisa. Mas existe algumas espécies de animais, principalmente o coati, quando ele consome alguns frutos, esse fruto ele passa pelo interior do seu intestino, e no intestino ali, aquela semente ela tem contato com a flora intestinal do animal. E quando o animal defeca, essa flora intestinal é importante, porque ela estimula a germinação da planta. Então, olha que legal. Olha que interação bacana. E para germinar, existe alguns fatores. Você vai ter aquela sementinha e esse solzinho aqui do Teletubbies foi em homenagem ao meu filho, Pedrinho. Alguns fatores são importantes. Quais deles? A luz, algumas substâncias, alguns elementos químicos, aqui eu referi o oxigênio, a temperatura e as estações do ano, eles quebram o ciclo da germinação, eles quebram a dormência. E a germinação, ela se inicia com a absorção de água pela semente e termina com a emergência do eixo embrionário. Então, a semente ela vai se enriquecer de água, nós vamos falar lá na frente, e depois ela começa a germinar. E aqui nós vamos falar sobre o processo de germinação. Aqui nós estamos vendo dois exemplos aqui, que eu peguei. Aqui é o feijão, e aqui é o milho. Todo mundo conhece, né? Bem, o milho, ele é interessante que ele é um alimento fantástico, né? Acho que o milho é um alimento mais fantástico, porque dele se derivam muitos produtos. E aqui nós vamos conter, e eu acho que uma coisa fantástica, porque o professor ele fala muito de antievidência, e é interessante que isso aqui é um grande problema. Veja comigo, ó. Você está germinando, você sabe que a maioria dos vegetais, todos os vegetais, eles produzem fotossíntese. Né? São fotossintetizantes. Oh, meu Deus do céu. Quase que não sai. E é interessante que a germinação, a fotossíntese, ela vai começar a ser realizada aqui. Então, a fotossíntese vai garantir com que a clorofila mantenha a contribuição energética para que as células se dividam e se multiplicam. E é interessante que a germinação ela começa, e o último ciclo, ela está desenvolvendo aqui, o último ciclo vai ser a da fotossíntese. Não seria um problema? Porque ela só está produzindo fotossíntese no final do ciclo. E aqui, o que vai acontecer? A antievidência, ou seja, pensando no problema, o design foi lá e resolveu o problema. Vou encher essa semente de amido. Esse amido vai ser a contribuição energética. E a planta sabe, ela consegue, pelo enriquecimento de água, ela consegue entrar nessa reserva e consumir ela até chegar nessa fase aqui. Ó. Quando ela chega nessa fase, ela vai perder esse hipocólito aqui, ó, e vai o cotiledônio, e esse cotiledônio cai, e daí ela terminou de extrair. Eu estou falando aqui de uma coisa que você parece, não, é um robô, é um negócio que foram inventando. Não tem outra evidência mais fantástica. Isso é um vídeo aí, é um vídeo de um processo de germinação. Olha que interessante. Só para título de curiosidade. Tem que fazer alguma coisa aqui, André? Não? Olha que fantástico.
Isso aí são coisas de horas. É interessante pra caramba. E é interessante que a planta ela começa, o sistema radicular dela se desenvolve primeiro. Que depois o sistema radicular, além dele garantir a absorção de nutriente e água, ele garante sustento também da planta. E aqui nós vemos a interação, ó, olha que interessante, a interação hormonal na fase de germinação. O ácido abscísico e a giberalina, eles estão lá. E, na verdade, a giberalina e o ácido abscísico, ele tem uma balança, eles estão presentes na semente. E eles têm uma balança, porque, ó, aqui você vê, ó. Tá vendo que o ácido abscísico ele está aqui na semente? Ó, quando ela está dormente? Porque é ele que vai garantir que ela fique adormecida. Né? Então, se eu tenho uma abundância na semente de ácido abscísico, o que vai acontecer com a semente? Ela não vai germinar. Então, eles ficam ali, ó, em balanço. Então, se eu tenho mais ácido abscísico, ele não germina, ela fica dormente. E se a giberalina aumenta, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai germinar. Olha que legal, fatores hormonais que contribuem para a germinação dessa semente que você está plantando no vasinho lá da sua casa. Ó, a primeira fase da germinação, o que é? Quando você coloca a plantinha lá, depois de você semear, você vai fazer o quê? Você vai lá na torneira, vai pegar a água e vai fazer o quê? Molhar ela. Por quê? Porque ela depende de um processo que chama embebição. A semente ela só vai ser conservada com um teor de umidade menor possível. Então, por isso que quando os agricultores levam para o armazém para estocar, eles fazem a extraída de toda a umidade, do máximo possível de umidade. Por quê? Porque a umidade, a água, vai ativar os processos metabólicos da semente. Então, a primeira fase é o quê? Ela se encharcar, ela se hidrata. Nós chamamos de embebição. E a fase segunda é o quê? Ela é interrompida, essa embebição, ela declina, e daí começam os processos metabólicos. E a fase terceira, daqui tem um gráficozinho que dá para perceber. Ó. Aqui a planta está em embebição, né? E daqui ela ficou em repouso, né? Um pouco de repouso, e daí ela começou a germinar. E aqui, ó, ela só vai desenvolver, interessante, porque na fase 3, a planta ela começa a se... é interessante que esse esquema ele é intercalado. Ora, ela precisa de se hidratar, então ela vai se hidratar. Ela começa os processos metabólicos e depois se hidratar. Ela dá um pausa na hidratação, ela para de se hidratar e depois de se hidratar, depois de ter formado algumas células através da mitose, ela depois vai voltar a buscar mais água, a se hidratar mais. Então, olha que interessante. Floração. Eu trabalhei 2 anos, fiz 2 anos de experimento com Passiflora lata, onde nós estamos falando do Luiz, que eu não sei se está o sobrenome dele, mas ele estava falando sobre a passiflorina. Você sabia que a passiflorina... tem pessoas que falam assim, eu vou tomar um suco de maracujá para acalmar. Você não vai tomar suco, você não vai se acalmar. Porque a passiflorina ela não está no fruto. A passiflorina, que ela é extraída das folhas de um dos passiflora. Não é o Passiflora edulis, que é esse que você encontra no mercado, azedo. É do Passiflora lata, não sei se vocês conhecem, é o doce, né, o maracujá doce. Passiflora é maracujá, estou falando aqui Passiflora, já do que eles estão falando. Não é maracujá. Então, o maracujá, da folha do maracujá doce, que é essa flor aqui, ela se extrai o princípio ativo para calmante. Eu tinha uma amiga minha, eu tenho em casa algumas mudas, algumas plantas, uma amiga minha perdeu o seu marido e tal, ela já é de idade, eu levei algumas folhas para ela, e ela falou, olha, realmente, fez o chá da folha e realmente se acalmou. Enfim, a floração,
É um processo. Eu ia falar de mais coisas, mas eu acho que também por conta do tempo não ia dar. E também tive uns probleminha com minha apresentação. Vocês veem que está diferente um pouco a projeção a projeção dos demais palestrantes, porque eu tive um probleminha. E a disponibilidade de polinizadores também garante a reprodução. Daí você vê aqui, ó, na folha do maracujá, a gente tem uma espécie de abelha, não é qualquer abelha que poliniza, é a mamangava. Lá em Goiás, da onde eu sou natural, ela chama mangango. E essa abelha, ela faz a polinização. Por quê? Porque ela é uma flor muito robusta e grande. Então, as anteras dela, para se encostar nas anteras dela, existe uma distância. Então, a abelha normal, aquela abelha comum, Europa, ela não consegue encostar. Então, ela não pega esse pólen do maracujá. Ali você vê também o beija-flor fazendo esse processo. Também os morcegos fazem isso na natureza. Ó, alguns fatores que afetam e influenciam diretamente na floração. O primeiro fator é o quê? A luz. Algumas espécies, por exemplo, eles precisam de dias longos. Eu coloquei aqui o quê? Sabe que planta é essa? Comemos hoje no almoço? Tinha alface hoje? Eu não como salada, tá, gente? Dá para perceber. Mas eu acho que tinha alface lá. E essa planta aqui, ó, é o quê? Espinafre, do poupai. Essas plantas, para florescer, elas precisam de, no mínimo, 12 horas de luz por dia. Então, se você tem um dia com baixo teor de luminosidade, fotoperíodo menor, essas plantas não vão florescer. Então, olha que legal. O fator ambiental, climático, o fator ecológico, as interações da flora e da fauna, está totalmente ligado. Temperatura também é um fator que afeta diretamente. A umidade, igual, por exemplo, vocês já foram no mercado, foram lá, compraram a tulipa. Um exemplo clássico. Que linda que é a tulipa. Levou para casa, quantos dias durou a tulipa? Aí você falou, não, vou guardar para ver se ela vai florescer. Aí você guarda, ela demora, a flor vai se desfazendo. Aí depois você guarda a tulipa, ela vai demorar quanto tempo para florescer de novo? Já floresceu? Não, não vai florescer nunca. Por quê? Porque ela depende da temperatura. Talvez se você controlar a temperatura, uma temperatura amena, colocar ela na geladeira, pode ser. Aí falta luz, mas ela precisa de temperatura. Né? Então, a umidade, eu tenho um exemplo ali, ó, do cafezal. O cafezal, ele depende da umidade do ar para florescer. Quando maior a umidade do ar, melhor será o florescimento do cafezal. Olha como que é bonito, parece a neve caindo nas plantas. O que é? O fator nutritivo. A balança entre cálcio e nitrogênio, ela tem que estar totalmente equilibrada. Se você tem muito nitrogênio, a planta ela nunca vai florescer. Às vezes você colocou adubinho na sua planta, ela está muito enriquecida em nitrogênio, ela não vai florescer. Por quê? Porque precisa estar. Esses são fatores diretamente ligados. Fatores hormonais. Lembra que nós vimos aquela tabela de hormônio lá? Açúcares. Os açúcares não estão muito estudados, mas existem alguns estudos que comprovam que a sacarose, o açúcar da planta, ela acelera, quando mais enriquecida a planta de sacarose, ela acelera o processo de floração. E, gente, é interessante, porque você está falando, eu estou falando de floração, eu acho que muitos, principalmente os lógicos que têm conhecimento de botânica, sabem que a semente, a floração, a flor, ela participa diretamente do processo reprodutivo da planta. E é interessante que eu vou voltar para uma narrativa bíblica. Lembra que em Abacuque, alguém deve ter ouvido, Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça. Ele está citando algo muito interessante, sabe por quê? Porque o florescimento, ele é a garantia de que pode ser que vai ter fruto. A garantia. Se você não tem os fatores, ele vai florescer. A planta ela gasta um valor energético muito alto para ter flor, mas não teve a abelha que foi visitar, ela não fecundou. Mas a flor teve. E daí o escritor ele diz lá, ainda que não floresça, eu ainda vou ter esperança, ainda me alegrarei. Então ele está dizendo assim, ainda que esse ciclo não exista, eu vou persistir. Então é interessante trazer isso para a nossa vida.
Trazendo agora uma implicação filosófica até. Ó, as tulipas, o campo de tulipa, que bonito. Se você for ver, isso aqui é na Europa, tá? Não é aqui, não. Ó, voltei de novo, ó. Tá vendo aqui as interações da floração? A floração é uma das partes que mais precisam de interações hormônicas, de hormônios. Então, esses hormônios precisam estar finamente ajustados. Se existe uma deturbação de qualquer hormônio, da quantidade necessária para a planta, ela não floresce. E aqui eu quero trazer para vocês um vídeo. Esse vídeo é muito legal. Antes de abrir, eu vou explicar para vocês. Essa planta aqui, ela está sendo atacada por uma praga. Uma largata está comendo as folhas dela. E daí eles começaram a fazer um experimento de iluminosidade. E esse experimento começou a ser feito a partir do momento que a larva, a largata, começa a comer as folhas dela, ela começa a emitir alertas. E esses alertas fazem com que há picos. O cálcio que está presente nela começa a se movimentar em todas as estruturas. Dentro do caule e dentro da... Ela começa a ter alerta que ela está tendo algum ataque. Quando a gente está falando de vírus, de fungos, quando a gente está falando de algo celular, então é algo mais de uma microesfera, né? Mas estamos falando de uma largata comendo. E a planta ela consegue identificar que a largata está comendo e ela dá esses picos de nutriente para repor esse gasto, esse desfalque que a largata está fazendo nela. Já parou que interessante isso? Hã? Quantas largatas tiveram que comer? Quantos organismos para isso evoluir? Quantos, professor? Aí você vai ver, ó, os elementos, pode colocar. Será que o design é pouco inteligente? Ó, tá vendo que a largata estava consumindo aqui, ó. Ó os picos. Esse cálcio ele passa por todas as células. Isso é um sensor que garante isso. Já está cedendo, né, professor? Pessoal, esse aqui eu termino. Aqui eu termino, eu ia falar mais coisas, eu ia falar de algumas coisas, algumas características da área animal, da pecuária e tudo mais, mas não foi possível, também acho que o tempo contribui para isso. E aqui eu compartilho com vocês o nosso grupo, ali do lançamento ali, o professor Marcos está aqui, eu, e aqui foi o dia do lançamento da nossa liga, foi dia 25 de janeiro, né, nós estivemos lançando a liga lá em Piracicaba. E o Enésio, eu acho interessante, nós estávamos conversando com o professor Enésio, o Enésio comentou que ele começou uma liga quando ele morava e residia lá em Piracicaba. E a primeira, é isso, Enésio? 1998, a primeira liga do design inteligente no Brasil, é isso? No Brasil. Até que se sabe, né? Foi em Piracicaba. Então, vou dizer, Piracicaba é o berço do design inteligente. Não é Mackenzie. Esse é o Adames, né? O esposo da Lídia. Pessoal, agradeço a todos vocês. Essa é a minha pequena contribuição. Fica aí. Bom, como a gente sempre faz, né? Mais um estreante. Que achou o Everton? De 0 a 10. Sensacional. Muito bem, passou pelo Everton. Isso é difícil. Celião, quanto? 10. Mário, quanto? 10. Ó, é o concílio. Saulo? Do 10. 10. E no chat aqui estão perguntando se você realmente tem 19 anos, viu? Ah.